Mas voltando aqui, então você tem a frequência cardíaca como fator limitante do teste. Ok? 2, uma alteração pressórica indesejada também durante o teste, os fatores hemodinâmicos, que são elementos de segurança. E um terceiro critério de interrupção muito comum é a fadiga muscular localizada, onde o teu cliente simplesmente não consegue mais executar o teste dentro do protocolo de cargas incrementais sucessivas. Ora, veja, vamos então isolar essas duas possibilidades. Vamos unir o ponto de vista cardiocirculatório junto. Então tá, vamos juntar as duas limitações. Frequência cardíaca acima do preconizado como limite e pressão arterial acima do preconizado como limite num elemento só. E deixar a fadiga muscular numa outra ponta. Vamos imaginar o seguinte. Se você tem um cliente que interrompeu o teste porque a frequência cardíaca dele estourou o limite preconizado, ou a pressão arterial estourou o limite preconizado, nós temos um seguinte quadro de informação. Ele até teria capacidade muscular para suportar o esforço, ele não teve capacidade hemodinâmica e respiratória para suportar o esforço. Então, qual é a primeira grande apresentação que você poderia fazer à publicação? E isso, muito provavelmente, vai ser justificado por outros testes que você fizer. Este cliente vai ter o quê? Vai ter uma condição muscular até adequada, mas uma condição ventilatória e cardiocirculatória que não é compatível. Olha só para onde você já começa a direcionar o assunto para a prescrição dele, que é o seu ponto máximo de desejo, né? Quer dizer, você vai estar informando para ele como é que isso vai se desdobrar numa prescrição adequada. Por outro motivo, se você consegue com que o seu cliente tenha o esforço dentro dos padrões hemodinâmicos, a frequência cardíaca dele está adequada, a pressão arterial dele está adequada dentro dos parâmetros de segurança, mas ele não consegue executar o teste porque fadigou. Obviamente, essa fadiga acontece por inadequação musculoesquelética ao esforço. Então, o processamento energético dele no músculo foi insuficiente. Quer dizer o quê? Que do ponto de vista cardiocirculatório, resistências periféricas, débito cardíaco e ventilatório, ele está adequado para aquele esforço. O problema dele, a fraqueza dele, está ao nível muscular. Olha que riqueza de detalhe. E nós nem falamos ainda sobre o quanto foi o VO2 dele. Obviamente que nesses dois casos vai ter um VO2 menor, né? Ou pelo menos prejudicado. Mas olha quanta riqueza de informação você tem só analisando os critérios de interrupção do teste deste cliente. Agora, vamos então um pouquinho além. Já que nós fizemos essa análise só utilizando os critérios de interrupção, vamos imaginar o seguinte. Você vai utilizar o VO2 dele para a prescrição de treinamento, que esse é o grande desejo e por isso você está justificando que vai acontecer. Ora, algumas coisas você vai conseguir fazer com o VO2, outras coisas você não vai conseguir fazer com o VO2. Se a tua intenção nesse teste de habilidade aeróbia foi ter elementos para poder fazer ciclos de treinamento para esse teu cliente, você não vai conseguir os valores adequados. Se você quer prescrever cargas de trabalho do ponto de vista de treinamento, criando microciclos, mesociclos e macrociclos, o VO2 não é o índice adequado para você. Então, você não deve utilizar o VO2 nesse sentido. Para esses casos, com certeza, os valores de limiar anaeróbio são muito mais interessantes. Só que se você quiser prescrever usando o VO2, você pode com certeza utilizá-lo do ponto de vista principalmente para ponderar sobre a eficiência e a eficácia do seu treinamento. Então existem maneiras de você prescrever utilizando o VO2, porque esse VO2 obtido no máximo também corresponde a uma frequência obtida máxima no teste. E tanto você vai poder utilizar os valores do consumo de litros por minuto de oxigênio ou mililitros por quilograma por minuto de oxigênio para fazer a prescrição. Assim como você vai também utilizar a frequência cardíaca última do teste para fazer a prescrição. Mas como a nossa função hoje, nesse nosso vídeo, não é tratar sobre a prescrição específica, e sim dizer da publicação, você sempre vai explicar para o seu cliente
que não só o VO2 vai ser importante para que você prescreva o treinamento de base para ele, mas a frequência cardíaca também vai ser importante para que você ofereça esse treinamento de base para ele. E para finalizar esse nosso encontro, essa publicação, vai ficar uma dica muito importante para vocês que eu não posso perder a oportunidade de dizer. Coisas importantes. Primeiro, o teste para análise de habilidade aeróbia sempre deve ser um teste submáximo. Apesar de você encontrar na literatura, ter à sua disposição, ser possível a execução no seu equipamento, nunca opte pela aplicação de um teste máximo. O teste para análise da habilidade de consumo de oxigênio indireto é sempre um teste submáximo. Os testes máximos são testes principalmente com intenção clínica e devem ser aplicados por um médico com o pessoal e equipamento competente. Uma outra dica importantíssima que você não deve esquecer são os critérios de interrupção do teste. E uma delas, primeiro, a mais importante, é a vontade imperiosa do seu cliente de interromper o teste, independentemente do que você esteja vendo como parâmetros fisiológicos. Se ele decidir parar o teste, você deve parar o teste. Segundo, encontre as melhores equações para que você consiga dimensionar a frequência de estouro, ou seja, a frequência limite preconizada para esse teste. As equações estão aí na literatura e podem ser consultadas por você a qualquer momento. Mas nunca se esqueça disso. Teste de habilidade aeróbia, ele vai variar dependendo do condicionamento físico do seu cliente. Se houver um acidente ou incidente de teste, o acidente de teste é quando alguma coisa acontece com a integridade do seu cliente. O incidente de teste é quando acontece alguma coisa com o protocolo do seu cliente, né? Escapou o pé do pedal, isso é um incidente de teste, que pode invalidar esse teste. Lembre-se que o parâmetro é a frequência cardíaca. Então qualquer evento que altere inadequadamente a frequência cardíaca é motivo para você invalidar esse teste. E procure sempre ter o seguinte critério: um teste invalidado não deve ser repetido no mesmo dia. Tá bem? Faça a publicação usando esses argumentos e sempre entenda o que você pode e o que você não pode fazer. Mas dentro desse universo ainda existe uma possibilidade muito grande de coisas que podem ser executadas por você. Esse é o nosso videoblog sobre avaliação física, trazendo para você na hora H. Até o nosso próximo encontro.